Saudações a todos, sejam todos bem-vindos mais uma vez ao canal. Eu sou o Ari e hoje vamos comentar um tema até que confesso que eu não estava tão à vontade para falar disso, mas é a questão dos jogos de azar. Né? É bem comum, né? Na realidade está cada vez mais comum pessoas querendo magias para ter sorte em jogos que o próprio nome já diz, jogos de azar. Né? Bom, antes de dar continuidade, se você não me segue no Instagram, se você também não me segue aqui no canal, se inscreva, deixe o seu like, deixe o seu comentário, sugestão de tema, né? O pessoal pergunta, fala sobre tal espírito. Pessoal, às vezes eu demoro um pouco para falar sobre tal espírito, porque eu até tenho uma prática ali com ele, mas eu gosto de ir reunindo mais informações para ter plena certeza do que eu vou falar aqui realmente é aquilo, né? E às vezes não é só obra da situação ou obra do próprio caso. Mas vamos lá. né? Se você também precisa de uma consulta, link para contato tá aqui embaixo, meu Instagram tá aqui embaixo, é só você me seguir lá, que lá que você vai ter a maior interação comigo fora dos vídeos, né? Mas bom, quando a gente fala sobre a questão dos jogos de azar, né? A gente tem que entender que é um jogo que é feito para perder, né? É um jogo que é feito para 99,9% de quem participa perca. E aí, né, na maioria das vezes, algumas pessoas ouvem isso e ficam inconformadas, acham que eu estou mentindo, que eu não quero fazer. Né? E até confesso que, na grande maioria das vezes, não quero fazer porque a gente já sabe o resultado final, né? Aí, quem às vezes começa com esses jogos não para quando ganha. Eu até me recordo de um caso que foi utilizado o espírito Valak, né, bem conhecido por ser troll, né, por fazer ali trollagens, por dar com uma mão, retirar com outra, ou seja, né, aquele espírito que ele chega, não, eu vou fazer, vou ajudar, vou fazer acontecer, e depois de um tempo ele começa a te sacanear, né? E bom, o que ocorre, né, e do porquê eu não realizar mais esse tipo de ritual? É que eu chamei o Vala que expliquei a situação, falei, olha, a pessoa está com muita dívida, é o último recurso que tem, né? Tudo bem, eu vou ajudar. Mas ele deu um alerta. Não abuse do meu auxílio. Eu vou dar o dinheiro suficiente para que ele pague suas próprias contas e a partir disso comece a vida novamente. O que que aconteceu? Fala que foi lá, ajudou, né? Pum, toma. A pessoa foi lá e torrou todo o dinheiro com apostas novamente. E nessa hora, na hora que a pessoa me contou o que ela tinha feito, eu já lembrei o Vale que avisou sobre isso. E aí começa aquela questão, a pessoa do diário, mas dá pra fazer alguma coisa? Eu falei, cara, não dá, você se arruinou. Você foi avisado para não fazer isso. Né? E é até por isso que eu sempre ressalto, não ignorem avisos de espíritos. Se a entidade ela chega para você e fala, fulano, tal coisa, ouça, né? Ouça essa questão. Mas, né, não há o ponto aqui desse vídeo apontar apenas para o Vala aqui e falar só sobre essa situação. É uma situação que tem que ser evidenciada, porque é uma situação recorrente, né? Hoje em dia, ainda mais com a questão dessas casas de apostas, isso se tornando cada vez mais comum, as pessoas elas tendem a querer dinheiro rápido, né? E bom, quando a gente fala sobre jogos de azar, é o que eu citei anteriormente, 99% das pessoas que vão nesses jogos, elas vão perder, né? Elas vão perder dinheiro nesse jogo. Vamos ter aquela velha frase: para alguém chorar, para alguém sorrir, o outro tem que chorar, né? E na questão dos jogos é exatamente isso. E é por isso que eu sempre falo, não vale a pena, né? Eu, por exemplo, tenho espíritos que trabalham com questão de sorte, né? Mas a sorte que eles vão trazer é às vezes você receber uma oportunidade num momento ali que aquela oportunidade é extremamente viável, às vezes
você encontrar uma pessoa que você precisava de um serviço ou de um auxílio dela para alguma coisa em um determinado local, né? Vocês se encontrarem. É você encontrar alguma coisa que às vezes você perdeu na rua, né? Já me ocorreu também. Então, o que acontece é que rituais de sorte para jogos, né? Para jogos de azar, não é um ritual que eu indico para ninguém, né? É que nem eu já atendi pessoas, né? Pessoa desesperada. Não porque eu quero fazer um ritual aqui, ó. Me fala quanto que você quer que eu te pago agora para eu jogar aqui e ganhar. E aí eu te dou uma porcentagem do aula. Eu falei, cara, eu não quero, eu não vou fazer. Porque eu sei o que que você vai fazer com o dinheiro depois. E é sempre a mesma situação. E é até, né? Até aconselhado que, se for possível, as pessoas busquem ajuda, porque isso está virando um problema, né? E aí, né, o grande mal também de, às vezes, quem trabalha com esse tipo de prática, né? Na verdade, quem faz esse tipo de prática e não quem trabalha, é que a pessoa sempre vai com muita sede ao pote, né? E é ali que mora o perigo, é ali que mora o grande porém, né? Que é o quê? A pessoa querer mais do que ela pode carregar. Eu gosto muito de trabalhar com rituais de prosperidade. E uma coisa que eu sempre ouço de 90% desses espíritos é: nós não vamos dar mais do que a pessoa suporta. E o que acontece é que, na questão dos jogos de azar, você está no primeiro degrau e já quer subir por último de uma escadaria de 3 andares. Não é assim que a vida funciona. Essa é a grande questão. Só que, ao falar isso, na grande maioria das vezes, as pessoas vão entender como se a gente estivesse debochando, como se a gente estivesse fazendo piada, e na realidade não é isso, né? Eu, como uma pessoa que chego ali e falo, gente, olha, se você precisar de uma consulta, alguma coisa, me procure, eu tenho que te alertar dos prós, dos contras, dos resultados, das consequências de você realizar tal ato, né? E na grande maioria das vezes, o alerta é sempre o mesmo. Olha, você vai se afundar, né? Eu já peguei um único caso que a pessoa ela realmente tinha essa questão de casa de aposta, né? Não casas de apostas em si, mas era algo mais voltado ali a baralhos e afins. Mas, né? Por mais que as cartas iniciais mostrassem ali um bom aspecto, no final sempre acabava da mesma maneira, ele se afundando, né? Ele se afundando. E o que que acontece? Às vezes o próprio espírito leva você a fazer isso, tá? Você não vai se contentar com pouco. O espírito ele fica soprando, olha, vai lá jogar mais um. É mais uma. Só mais uma. Não, você vai ganhar, né? É até comum o pessoal manda mensagem, Ari, quanto que você cobra para fazer um ritual para eu sonhar com os números da Mega Sena, sonhar com os números da quina, sonhar com um animal do jogo do bicho. Cara, eu confesso que uma única vez, né, em que eu tive ali contato com o jogo do bicho, eu era criança, né? Um parente meu falou, olha, vai lá e fala um animal. Na época eu escolhi o cavalo. Eu nunca vou me esquecer disso, porque nessa noite eu tinha sonhado com um cavalo. E aí a pessoa foi lá e jogou. Aí depois a pessoa chegou com R$ 100, assim, na época isso era 2007, 2009, por aí. Então, a pessoa tinha ganhado, né? Só que a grande questão é que a gente não pode olhar só a questão final. A gente tem que olhar quanto dinheiro você perdeu nessa questão. E é por isso, né, que eu não recomendo jogos de azar para ninguém. Existem maneiras, né, mais viáveis, existem maneiras mais adequadas de você obter, né, algum tipo de lucro, de você obter ali algum tipo de ganho financeiro de maneira mais rápida, né? Claro que vai depender também do seu caminho, vai depender da sua própria possibilidade, mas, por exemplo, Ari, bati o carro, preciso de ajuda, né? Cara, vamos ver se Siri pode ajudar, se um vástago, né, não pode te ajudar. Porque, cara, eu sinceramente, eu não pego, né, caso onde a pessoa, porque eu quero um ritual para eu poder apostar em jogo de azar. Porque eu sei, né, que por mais que você esteja me pagando, eu sei que eu vou estar te trazendo um prejuízo enorme, né? Eu tenho até alguns colegas que falam, pô, Ari, mas você está recebendo, né? Eu falo, cara, mas
Eticamente falando, eu não acho correto eu fazer isso. Essa é a questão. Eticamente falando, eu não acho adequado eu pegar o dinheiro daquela pessoa, dar uma certa sorte para ela em alguma coisa, que eu sei que depois ela vai se afundar cada vez mais, né? Até para um viés de comparação, o uso de entorpecentes, né? Eu não vou citar os nomes aqui porque às vezes o YouTube ele tende a querer derrubar o vídeo por isso, mas vocês devem imaginar essas drogas mais pesadas e é praticamente a mesma coisa que está mudando a situação. Você se afunda cada vez mais. Tanto que eu, por exemplo, não jogo nenhum tipo de jogo de azar. Nenhum. Às vezes eu frequento bar, tenho amigos que frequentam, a gente vai, joga uma carta, né? Joga ali sinuca, mas é sempre na questão da própria amizade. A gente brinca, pô, fulano ganhou, legal, é isso. E fica por isso, né? E quando, né, eu até cito a questão dos espíritos que podem te ajudar na questão de jogo de azar, eu sempre vou orientar a pessoa, falar, pessoa, ele vai te afundar. Tá? Ele vai te afundar, ele vai dar o que você quer no início, ele vai entregar, ele é lindo, maravilhoso no início. O problema é que depois a sua vida vai virar um inferno, né? Sua vida vai virar um inferno, porque você vai ficar jogando, você vai começar a vender coisas dentro de casa para a questão de jogo de azar, né? Então, quando a gente fala sobre a questão da sorte, né? Vamos falar assim, nossa, fulano, eu preciso de um ritual para sorte. Cara, o ritual de prosperidade pode trazer sorte, né? A sorte nada mais, nada é do que uma situação que acontece no momento de necessidade e oportunidade que facilita a sua vida, que facilita o seu caminho, né? Então, por exemplo, às vezes, pode, eu preciso de sorte. Cara, a gente pode trabalhar a questão de uma movimentação energética na sua vida, né? Uma movimentação energética na sua vida, uma movimentação mais intuitiva ali, para te mostrar exatamente quando você deve utilizar tal coisa, né? E eu até falo na questão da sorte, na prosperidade, por quê? Eu tenho vários e vários investimentos, tenho questões fora do ocultismo e eu nunca utilizei de jogos de azar, né? Eu sempre utilizei da questão da prosperidade, mas principalmente do entendimento da gestão financeira, né? Eu já atendi pessoas também, né? Até eu falei da gestão financeira, que a pessoa, não, se eu quero a sorte para eu poder prosperar. Eu falei, cara, você não precisa de sorte, você precisa de gestão financeira. Você não recebe mal, você torra o seu dinheiro tudo com isso. Aí passou uns 3 meses, a pessoa mandou mensagem, pô, Ari, cara, naquela época a gente não fez o ritual, mas a gente fez a consulta, porque eu falei com ele, falei, cara, eu vou ser bem sincero, eu não vou fazer. Não vou fazer, porque sua situação já tá ruim, ela vai piorar. E aí ele mandou mensagem, cara, eu queria te agradecer pela orientação, porque eu parei para refletir. Eu estava no dia com a minha esposa, ela ouviu o áudio e falou exatamente os pontos aonde deveriam ser trabalhados e complementou o que você havia falado, né? E depois disso, cara, a pessoa parou com os jogos, né? Porque ela entendeu como aquilo funcionava. Então, o que acontece é que eu não digo para ninguém, né? Eu falo, gente, eu já participei de sorteio, né? Ao todo, eu já participei de uns 5 sorteios. De 5 eu ganhei 2, né? Um eu ganhei uma gravata lilás, que eu nem sei por onde anda na realidade. E no outro foi na loja onde alguns materiais ritualísticos. Ela também vende coisas de Umbanda, Candomblé e afins. E falou, pô, João, você não quer comprar uma rifa não para ajudar a tal lugar? Eu falei, não, compra. E eu ganhei o quê? Eu ganhei uma Nossa Senhora de Fátima. É, sim, né? Pode, mas tu ganhou uma santa, sim, ganhou uma santa, mas o que que você fez? Eu não sou católico. Meu veterinário, ele tinha vindo aqui aplicar uma vacina, eu falei, cara, você é católico, não é? Sou, falei, não, que é pra você, eu ganhei, eu não sou católico, pode levar. Tá lá, linda e bela na casa dele. Então, o que acontece é que a questão da sorte, ela é muito relativa, né? Às vezes é mais fácil você trabalhar a sorte, ou melhor, a definição de sorte, trabalhar as suas próprias oportunidades, né? Eu falo porque também é algo que eu já fiz não para clientes, mas para ajudar amigos, né? Eu estava precisando de um emprego, eu falei, não, cara, preciso falar com o tal espírito aqui para resolver um negócio para mim, eu vou pedir para ele ajudar você. E aí, ele no dia, ele foi no mercado,
conversando, falando no celular, ó, falando que eu tô precisando de um emprego e tal, sei fazer tal coisa. Atrás dele tava o dono da empresa que ele trabalha hoje. Ele ouviu a conversa e falou: olha, eu não pude deixar de ouvir, você trabalha com tal coisa? Não, trabalho não, você tem quanto tempo de experiência? Tanto. Não, fala o seguinte, pega esse telefone aqui, fala que foi eu te indiquei e vai lá. A questão da sorte, né, que eu gosto de trabalhar, é exatamente voltada a isso, as suas próprias oportunidades, né? Eu vou buscar expandir a sua oportunidade, trazer para a sua vida um facilitamento, vamos falar assim, né? Eu vou tornar a sua vida mais fácil, eu vou trazer a oportunidade no momento oportuno. E aí, né, até algumas pessoas insistem, e eu tenho que acabar sendo grosso, falo, falando, não vou fazer. Eu não vou fazer porque eu sei que eu vou te afundar. E é até comum, tá? É até comum, às vezes as pessoas vêm, Ari, porque eu quero sorte. Cara, você quer sorte, né? A grande real, o grande segredo da sorte, cara, começa a modificar três coisas na sua vida. Se você quer ter sorte, sua vibração, seu pensamento, tá? Esses dois aqui são, assim, extremamente necessários nesse ponto. E, por fim, sua própria realidade em questão de oportunidade. A partir disso, a sorte vai vir, tá? Até porque, se você for olhar num viés vibracional, um viés espiritual, você vai ver que a grande maioria das pessoas que jogam jogos de azar, elas têm a questão de estar já no desespero. É uma energia muito caótica. E do caos, né? Não a energia do caos em si, aquela energia de criação e manifestação, mas aquela energia caótica, energia bagunçada, nada dá certo, né? Por isso que eu cito essa questão. Tanto que quando eu ganhei esses dois sorteios que eu citei, eu comprei para ajudar. Não estava esperando ganhar nada, entendeu? Não estava esperando ganhar nada. Então, às vezes, né, até na questão da sorte, ela vai atuar como abertura de caminhos, ela vai atuar como uma prosperidade disfarçada, né? Porque até se você for analisar, a sorte, ela é uma prosperidade disfarçada, né? Você vai ter um caminho mais fácil para ganhar algo de maneira mais fácil. Então, eu não indico, né, que você participe de certas coisas. É mais fácil a gente fazer até um ritual de atração, né? Eu tenho amigos que executam rituais com anjos para a pessoa ganhar, às vezes, até carro. Eu já vi a pessoa ganhar um Mercedes. Então, o que ocorre é que a gente tem que entender como a sorte funciona na vida de cada pessoa, né? E até um alerta, né? Não mexa com jogos de azar. A grande realidade é essa, não mexa com esse tipo de coisa, porque você vai se afundar. Não é, cara, eu já vi vários casos, não é, com certeza não serão os últimos, tá? Com certeza. Já atendi pessoas que destruíram sua própria vida, acabaram com casamento, empresa, por conta de vício em jogos. Algumas deu para resolver, outras eu falei com a pessoa, cara, infelizmente não dá para fazer nada. Não dá para fazer nada. Então, o que acontece é que até fica aqui a orientação, né, sobre essa questão. Não mexa com esse tipo de coisa, porque às vezes o dinheiro que eu te cobraria, né, para você fazer um ritual desse tipo, você poderia investir, por exemplo, no ritual de prosperidade que você iria alavancar ali altos patamares na própria sociedade, né? Você poderia investir numa aliança, ali num acordo com algum espírito que realmente facilitaria muito a sua vida. Mas bom, gente, eu espero que vocês tenham entendido o que eu quis dizer aqui, tá? Você vê que eu tô com o olho um pouco puxado, é porque a luz está na minha frente, eu estou sem óculos. Eu agradeço a quem viu o vídeo até aqui, tá? Em breve aí teremos mais lives, então é isso. Um abraço a todos, até a próxima